Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo e você repete: Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos, ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Está sendo bom até agora? É só o começo. Queria, neste primeiro momento, agradecer ao nosso querido Padre Duarte Lara, porque apesar de parecer que estamos iniciando ou no meio do segundo dia do nosso acampamento de cura e libertação, a grande verdade é que o Padre já está conosco desde terça-feira, viajou a madrugada inteira, de segunda para terça. Começamos na terça-feira algumas atividades, quarta-feira o aprofundamento que tivemos aqui no auditório, na quarta, na quinta, ontem já iniciamos, então praticamente o Padre já está quase no seu quinto dia de retiro. Então obrigado, Padre, pela sua disposição, viu? Aplaudamos o Padre. A Jesus, mas ao Padre também. Quem sabe qual é a temática que foi escolhida para este acampamento de cura e libertação? Alguém sabe? Mais forte: conhecereis e a verdade vos libertará. É exatamente neste contexto que eu gostaria de partilhar com você um breve momento sobre o caminho da oração no caminho desta libertação. O caminho da oração para que nós cheguemos à verdade e, caminhando na verdade, nós consigamos chegar à vida. No fundo, a oração como a verdade que nos liberta. Eu queria que você tomasse a palavra de Deus. Quem trouxe a palavra de Deus aqui, levanta ela para nós. Graças a Deus, parabéns a você que trouxe. Porque é assim que nós precisamos combater. Os verdadeiros combatentes sempre estão com a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua palavra em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. E o que diz, portanto, a palavra? Jesus então disse aos judeus que creram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade que nos liberta, é necessário também que nós façamos exatamente aquilo que o Senhor disse que Ele mesmo é. Qual foi a afirmação que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, neste eu sou o caminho, a verdade e a vida, e esta temática que me foi proposta, existe na verdade uma pedagogia do céu, para que nós
possamos ser salvos, para que nós possamos chegar à nossa meta e destino final, que é o céu. Porque nós precisamos entrar neste caminho, nós precisamos ter a coragem de adentrar na vida de Jesus, na vida daquilo que Ele expôs no Evangelho, mas daquilo que Ele deixou da Igreja Católica Apostólica Romana, e adentrando neste caminho que é o próprio Cristo, nós vamos como que, por graça de Deus e também pelos nossos esforços pessoais, adquirindo um certo tipo de verdade. São as verdades que a doutrina vai nos iluminando, é a verdade que o Cristo vai lançando sobre nós por meio do seu Espírito Santo, vai nos colocando no caminho correto. Portanto, nós precisamos ter esta disposição de entrar por este caminho, e entrando neste caminho ser iluminados por esta verdade, e iluminados por esta verdade, andando neste caminho, nós chegamos à plenitude da nossa vida. E a plenitude da vida para um cristão é a vida eterna com Deus. E aqui existe uma responsabilidade para mim muito grande, quando nós precisamos tratar do caminho da oração como uma verdade que liberta. Porque apesar de parecer ser uma temática fácil, falar de oração não é tão fácil quanto nós imaginamos. Porque é por meio dela, da oração, que nós podemos ser salvos ou, não rezando, sermos condenados. E quando nós falamos de oração, nós não estamos falando simplesmente de simples práticas de piedade. Como o Padre Jonas costuma ensinar a nós aqui, membros da Canção Nova, vida de oração é o que nós precisamos. É oração, mas uma vida permeada desta realidade da oração. E principalmente quando nós falamos de anunciar uma verdade, esta verdade ela tem um nome. Esta verdade ela é uma pessoa. E quem é esta verdade? Que é uma pessoa. É Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele precisa iluminar as trevas do nosso coração. E iluminar aquilo que é mentira ao nosso redor e dentro de nós, às vezes machuca, às vezes nos fere, mas todos nós precisamos passar por este caminho da descoberta da verdade. Todos nós precisamos trilhar este caminho com esta pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é uma pessoa, nós temos uma maneira de tratar as pessoas. Existe um modo correto de nós tratarmos pessoas, e com cada tipo de pessoa nós temos um tipo de tratamento. Eu não tenho o mesmo tratamento com o Ricardo Ida e com o Padre Duarte, afinal de contas o Padre Duarte é um sacerdote. Eu não vou num médico como se eu estivesse falando com o meu pai ou com os meus irmãos de comunidade. Existe um modo também de nós nos relacionarmos com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós iniciamos este relacionamento, quando nós entramos neste caminho e somos iluminados por esta verdade que o Cristo, que Ele mesmo se apresenta a nós, entra agora na história do cristianismo uma grande realidade, e às vezes uma realidade dramática, chamada combate espiritual. Nós não temos como falar de uma vida de oração sem tratarmos da realidade do combate espiritual. E aqui não adianta quem quer que seja fugir dessa realidade do combate espiritual, porque todos nós estamos inseridos nesta realidade.
queira você estar dentro disso, queira você estar fora, queira você seja católico ou não católico, ou siga outras realidades ou não, todos nós estamos submetidos a esta realidade que o próprio catecismo chama de combate espiritual. E por que nós estamos inseridos, todos nós, filhos de Deus, nesta realidade do combate espiritual? Porque o demônio tem somente um único objetivo, que é fazer com que eu e você nos percamos eternamente. O demônio quer que eu e você sejamos condenados ao inferno. E nesse sentido, para ele não importa se você é católico ou não, porque no fundo ele sabe que um filho de Deus no inferno é uma maneira de ele querer atingir o próprio Cristo, o próprio Deus. E não tem como você fugir desta realidade. Olha para o seu irmão e está assim, fala para ele, não tem como fugir. Você está neste combate. E aqui um dos grandes erros que a gente encontra, muitas vezes quando nós lidamos com esta temática do combate espiritual, é as pessoas acreditarem, ou melhor, as pessoas serem iludidas pela mentira do demônio, de que quanto mais nós rezamos, pior as coisas ficam. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim ou não é? Que muitos de nós falamos. E eu acho que isso particularmente é uma grande tentação do demônio. É um grande erro do demônio. Exatamente para minar em mim e em você esta decisão por Jesus Cristo, pela oração, pela igreja, pelos sacramentos. E diante desta realidade do combate espiritual, que todos nós estamos inseridos, eu aprendi uma realidade muito bonita e acho que muito profunda com o padre José Forteia. O padre Duarte o conhece, que eu lembro que quando quando ele veio a primeira vez aqui na Canção Nova, eu já atendia muitos casos de pessoas atormentadas pelo demônio, rezava por libertação. E alguns irmãos de comunidade, eu casei, nessa mesma época que o padre José Forteia veio, e eu atendendo de maneira contínua a esses casos, alguns irmãos de comunidade vieram e disseram assim para mim: Danilo, você precisa parar de rezar por libertação. Para com isso, porque você está casado e a sua esposa está grávida. Pode acontecer alguma coisa de mal com a sua esposa ou com a sua filha. E eu nunca tive medo ou receio destas coisas, mas aproveitando que o padre José Forteia estava aqui, no momento que eu estive com ele, eu já tinha um certo contato, ele sabia que eu atendia estes casos. Eu expliquei para ele e disse: padre, o que o senhor acha? Devo parar o meu ministério, que eu estou vendo que está sendo fecundo e que tem ajudado as pessoas, por causa desta realidade? E o padre José Forteia olhou para mim e diz assim: Danilo, nós cristãos não negociamos com o demônio. Nós cristãos não negociamos com o demônio. Pode aplaudir. Não tem negócios com o demônio. No fundo, o que ele queria me dizer é assim: Danilo, não é porque você vai parar de rezar e de ajudar essas pessoas que o demônio vai aliviar as coisas a você. Não existe isso. É como se eu quisesse fazer um trato. Olha, é o seguinte, demônio, fica você na sua, eu fico na minha, eu não mexo com você e você não mexe comigo, ok? É claro que não. O demônio é um ser perverso e perversor. E ele tentará sempre, na medida do possível, fazer todo e o pior estrago que ele puder na minha vida e na sua vida. Portanto, nós não negociamos com o demônio. Nós não arrefecemos na nossa vida de oração pelo engano e pela mentira do demônio,
que muitas vezes coloca em nós que porque estamos rezando muito, porque estamos fazendo muitas coisas na igreja, no nosso ministério, nós devemos parar um pouco para diminuir o combate. É um erro, porque quando você diminui a sua vida de oração, você também diminui a sua forma de se defender contra o mal. E é claro que é isso que ele quer. Uma vez que você baixa as guardas, a ação dele sobre a sua vida é muito maior. Portanto, eu e você estamos travando uma luta direta com o diabo. Mas isso não deve nos causar medo. É porque nós entramos neste caminho, verdade e vida. E Ele quer fazer com que eu e você sejamos eternamente condenados ao inferno. Eu não vou ser, você vai? Sim ou não? Eu tenho certeza que não. E o que significa, portanto, a palavra diabo? Porque é contra este ser que nós estamos lutando. É contra este ser que nós estamos combatendo. Diabo vem de diabolos, que significa aquele que se atira no meio, aquele que divide. Meus irmãos, o que nós estamos vendo, e não sei se sou somente eu, e se eu estiver errado me diga, viu, Tanus, Ironi, Ricardo, Padre, estamos vendo e estamos inseridos em tempos maus dentro da nossa igreja. Maus no sentido de que nós cristãos estamos nos deixando levar por mentiras e por comentários muitas vezes maldosos contra a nossa própria Igreja Católica Apostólica Romana. Pessoas que talvez até tenham a boa intenção, mas que jogam nas suas redes sociais, nas mídias, palavras difamando o Santo Padre e o Papa, incentivando uma divisão interna na Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que o Papa é isso, que vai acontecer aquilo, que essas pessoas esqueceram que sob a Santa Igreja Católica Apostólica Romana existe uma promessa do Senhor, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, jamais prevalecerão contra a nossa igreja. Mas o que o diabo está fazendo, ele tem se atirado no meio, ele tem dividido, ele tem feito com que bons cristãos, com que bons católicos acabem trazendo a confusão para o meio das ovelhas. E isso não é bom. Porque começa-se uma fofocaiada nos grupos de oração, na igreja, nas redes sociais, e nós vemos irmãos nossos, muitas vezes de paróquia, de comunidade, que nós conhecemos, debatendo estas coisas, dando os seus achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Se estas pessoas, que sem medo eu digo, estão dividindo o povo de Deus, rezassem o tanto quanto falassem, eles não falariam muito, porque a Bíblia já diz, no muito falar não faltará o pecado, o erro. Essas pessoas não conseguem travar a língua porque pouco rezam. E o diabo tem trago esta confusão no nosso meio, dividindo a igreja, trazendo coisas estranhas para dentro da nossa igreja. E eu sinto, não sei se é impressão minha, que hoje há dois grupos dentro da igreja, dentro dos católicos, católicos entre aspas, né?
Porque o que nós estamos vendo hoje é um relativismo absurdo. Tudo para alguns católicos é relativo. Parece que a Igreja Católica não existe mais regras claras, óbvias, que precisam ser seguidas. Católicos que têm escolhido viver determinadas realidades e outras não. Isto aqui eu aceito viver dentro da Igreja Católica. Isto aqui eu quero, isto eu aceito, mas isto não. Isto não, porque não é bem por aí. Mas isso trago uma grande divisão. E além de trazer a divisão, não está trazendo a verdade. As pessoas estão se deixando corromper pela mentira. Nós estamos vendo, e aí eu digo porque eu acompanho também, as pessoas me acompanham nas minhas redes sociais. Eu vejo católicos, pessoas que se dizem católicas, apoiando movimentos LGBT, QYZ, ABC. E dizendo e dando opiniões a favor disto. Pessoas entrando de acordo com aquela falácia que tudo é amor e que se tem amor não tem problema. É o diabo entrando, é o diabo dividindo. Alguns tipos de músicas eu me permito ouvir, qual o mal que tem, e depois vai lá e posta foto na missa, posta versículos da Bíblia, do catecismo, mas ao final de semana está lá ouvindo o seu funk, rebolando, ouvindo aquelas músicas, aquela cantora que está na moda, fazendo sucesso. Ah, mas isso é relativo, é uma criança que está rebolando, é uma criança, Danilo. Nós estamos nos deixando corromper por estas mentiras. E a oração precisa fazer este movimento em nós de iluminar a nossa mente e trazer esta verdade, porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, é a nossa salvação. A palavra diz em Êxodo: homem não se deitará com outro homem. E aí há católicos que postam nas redes sociais que tudo é válido porque é amor. Não é. E o grande problema desta mentira que tem entrado é que esta mentira tem feito de nós, católicos, pessoas covardes, acovardados no anúncio da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo agora gera medo. Não podemos tocar em determinados assuntos, porque determinados assuntos podem trazer processos. Então vamos silenciar. Vamos deixar de anunciar a verdade. Por que Paulo foi tantas vezes preso? Por que Paulo sofreu agressões físicas? Foi torturado? E por que tantos e tantos cristãos no mundo e na história da igreja sofreram, e nós queremos anunciar o Evangelho da praia, da rede? Até determinado ponto nós falamos, mas aqui nós não entramos, porque aqui pode ferir este grupo de pessoas que está aqui, então é bom que nós não falemos nada. Mas isso vai deturpando. E eu gosto da frase de um santo, não me lembro o santo, ele diz isto em relação ao pecado, mas eu posso dizer em relação àquilo que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Ele diz assim, que diante de uma situação de pecado, e aqui eu posso dizer de toda esta corrupção moral que nós estamos vivendo, ou nós sairemos mártires, ou nós sairemos idólatras. Ou nós sairemos mártires, ou nós sairemos idólatras. Porque já basta desta mentira e desta divisão entrando no nosso meio, entrando na nossa igreja, entrando nos grupos de oração, entrando nas paróquias, entrando nas comunidades. O que tem acontecido, meus irmãos,
E aqui eu vou dizer, com a música católica brasileira, e aqui, desculpe os músicos, mas aqui certamente eu não estou dizendo para a Salete, para a Rogerinha, mas o que nós estamos vendo, a mentira e a divisão que tem entrado, e estou dizendo disso porque é a divisão, é o diabolos, é aquele que se atirou no meio, nós não estamos percebendo, mas ele está agindo, está dividindo, está enfraquecendo o povo de Deus. O que aconteceu com os ministros da música católica? Que para onde eles vão agora, eles precisam cobrar dinheiro. O meu show custa tanto. A minha ida ao grupo de oração custa tanto. Eu não vou para encontro com menos de 1000 pessoas, não. Grupos de oração pequenininhos de paróquia, chame outro. A partir de 1000 pessoas eu vou. O que está acontecendo com a verdade do Cristo, que nós assumimos viver e dar a vida? Eu só entro no camarim se tiver toalhas assim, frutas assim. Se nós entrarmos na salinha onde está o Padre Duarte, a gente vai ver 2 garrafinhas de água, que é o que ele pede. No mínimo, né, Padre? Mas estamos deixando nos corromper. Pode bater palma. E tudo isso porque nós estamos enfrentando uma realidade de combate espiritual e que nós estamos nos perdendo nestas realidades, nestas coisas. O diabo está entrando nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, e nós continuamos com este relativismo. Quantos casais adotando o método anticoncepcional e indo comungar? Nossa, Danilo, você vai tocar nesse assunto? É claro, porque as pessoas, quando vivem isso e não são alertadas com a luz da verdade, esta verdade que deveria ser latente nelas, vai enfraquecendo, e aquilo que é grave vai se tornando laxo dentro da pessoa. Para ela já não faz mais diferença entrar na fila da comunhão em pecado mortal ou não. Pessoas vivendo em segunda união, e que talvez não saibam, mas se não saibam, eu estou falando, as pessoas que vivem em segunda união e vivem uma vida sexual ativa, elas estão em pecado mortal, e se estão em pecado mortal, elas não podem comungar. É a igreja que está dizendo, não é o Danilo, não é o Padre Duarte que está dizendo, mas existe todo um remédio pastoral para isso. O que nós não podemos fazer é inverter as verdades, é fazer com que uma mentira a partir de agora se torne verdade, e nós, pela nossa liberdade, assumamos isso como verdade. E é a oração, é a nossa vida de oração que nos ajuda a entender e a compreender todas estas coisas. Quantas realidades entrando dentro da nossa igreja, nos atingindo, que estão corrompendo a nossa espiritualidade. Essas terapias malucas que estão apresentando, e cada dia mais, essas terapias quânticas, estão trazendo uma confusão imensa para o povo de Deus. Nós tratamos, no aprofundamento que teve no auditório, algumas dessas realidades, dessas terapias alternativas, e eu trabalho aqui na Casa de Maria, na Canção Nova, fazendo exatamente este atendimento. A minha função na Casa de Maria é atender o povo de Deus que vem, rezar por eles, e eu tenho visto o quanto a mentalidade dessas pessoas estão extraviadas, corrompidas por todas estas coisas que têm entrado, e que nós, por falta desta verdade, por falta de conhecimento, por falta de querer entrar seriamente no nosso processo de conversão e dentro daquilo que a igreja nos ensina, vai corrompendo. Vamos tornando os cristãos frouxos, vamos aceitando tudo, vamos nos calando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade nos libertará. Nós não podemos continuar neste caminho de escravidão que estamos vivendo e de pastores que muitas vezes nos desviam do caminho correto, nos lançando para essas realidades alternativas, para essas medicinas alternativas. E como eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais, eu posso dizer, e sempre vem as mesmas questões, isso está na moda, né? Questão de terapia quântica. Esqueçam isso. Esqueçam. Ah, mas o médico, esqueça. Tudo que diz respeito, até agora, a medicina que eles chamam de quântica, não há comprovação nenhuma. E aí existe uma grande mistura de superstição com tudo isso, que cria uma confusão na mente das pessoas. Exatamente como o padre Duarte trouxe, da questão da autoajuda, a mesma questão que o Ironi trouxe no dia de ontem, que ele disse: eu não vou falar do coaching, porque falar do coaching é algo complicado, também não vou falar, mas o coaching é uma das realidades também que tem trago confusões, e tudo isso tem se alastrado no nosso meio, e nós estamos caminhando como se tudo estivesse bem, estamos deixando de rezar como devemos e de absorver a verdade do Cristo sobre nós. Essas são as coisas que eu vejo deste lado relativista, dos católicos relativistas. Mas também tem um outro lado, o lado dos cristãos moralistas, que tem surgido de uma maneira assim avassaladora. E o grande problema desses cristãos moralistas, mas que estão carregados de uma moral pesada, como os escribas e os doutores da lei, é que o caminho do relativismo quanto do moralismo é o mesmo, foge da centralidade de Jesus Cristo, porque os moralistas colocam como meio de santidade de vida tantas regras e tantas regras morais, tantas maneiras que você tem que fazer e tem de ser para se ser santo, que no fundo você acaba deixando a graça de lado. E esse tipo de moralismo, ele é muito sutil, porque houve uma heresia, há alguns séculos atrás, chamada pelagianismo, e essa heresia tinha um pouco desta realidade, da capacidade do homem, sem a necessidade da graça de Deus, conseguir evoluir em santidade, crescer em santidade, mas sem precisar contar com esta questão da graça sobrenatural de Deus. Era como se o Cristo fosse um modelo de imitação a ser seguido. Então, se nós olhássemos para o Evangelho, olhássemos para a vida de Cristo, e ali imitássemos todos os seus passos, nós conseguiríamos ser santos. E eu digo a vocês, não é assim. Não é assim que acontece o nosso caminho de santidade. Porque se antes de todos esses nossos esforços humanos, não houver sobre nós a mão do Senhor, a graça de Deus, nos iluminando e nos capacitando, em vão será os nossos esforços. Em vão serão os nossos esforços. E precisou vir quem para combater este pelagianismo? E o Papa Francisco lançou no penúltimo documento dele, que eu não me lembro o nome, penso que um capítulo inteiro sobre o pelagianismo e o neopelagianismo. E nós vemos esses grupos mais tradicionalistas, moralistas, dizendo: toda mulher só pode vestir agora saia. Se você veste calça, isso marca o seu corpo, isso modela, e você está pecando e fazendo as pessoas pecarem. A intenção parece boa, mas é uma mentira, e vai para um rigorismo absurdo, que nos afasta da graça, nos afasta do Cristo. Então cuidado também com esses grupos de pessoas que estão lançando sobre nós uma moral rigorosa que nos afasta de Cristo, de um falso pelagianismo que tem entrado na nossa igreja.
E o pelagianismo ele foi tão sutil na época de Santo Agostinho, que foi ele quem combateu, e por causa do pelagianismo saiu aquele documento da graça de Deus, que Santo Agostinho escreveu, que chegaram a ter sínodos locais, que uns aprovaram como o pelagianismo como algo bom, como algo não herético, depois foi recorrido na igreja da África, da onde Agostinho era. O pelagianismo caiu como herético, depois retornaram com recurso, teve um papa que aprovou como não herético, e um outro papa depois que aprovou como heresia, para você entender que o pelagianismo, que é esse rigorismo dentro da moral, de maneira absurda, ele é muito sutil, mas que faz com que nós sejamos afastados desta graça de Deus. E esta graça de Deus acontece por meio da nossa vida de oração. Tudo isso, toda esta divisão que nós estamos vivendo, é porque nós estamos, meus irmãos, inseridos nesta realidade do combate espiritual, e nós não podemos desanimar da nossa vida de oração. Nós precisamos rezar. A Virgem Maria em suas aparições tem dito, nós precisamos rezar, 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 e parece que nós estamos numa letargia espiritual, e nós acreditamos que às vezes um Pai Nosso e uma Ave Maria por dia é suficiente, e nós falamos que rezamos. Não, é vigiar e orar constantemente, é o que o Padre Jonas nos ensina. Não é questão somente de oração, é questão de uma vida de oração, porque é por meio desta oração que a verdade chegará a nós, e a verdade nos iluminando, nos levará à nossa salvação. Já dizia os santos, quem não reza pode se condenar eternamente ao inferno. E no anúncio da verdade, nós não podemos ser covardes. Acabou o tempo da covardia no anúncio da verdade. Você que está aqui, que é coordenador de grupo de oração, responsável por comunidades, sacerdotes, irmãs, acabou o tempo da covardia no anúncio da verdade do Evangelho, porque Jesus está próximo. E se nós não anunciarmos a verdade, muitos dos nossos irmãos vão se perder, e nós não podemos deixar que esses nossos irmãos se percam. O Padre Duarte falou, nós veremos, e eu também acredito nisto, que nós, esta geração, verá o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir. Pode aplaudir se você estiver vivendo esta vida de oração e está na graça, mas chore se você não estiver, porque o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também é justo. Por isso este tempo, já dizia Santa Faustina, é o tempo da misericórdia. É o tempo de nós assumirmos a questão da missa diária. Por que não a missa diária? Nós achamos que a morte é como que uma separação, né? Uma vida começa após a morte, mas não é assim. Nós, eu e você, compreenda uma coisa, isso é importante. Nós já estamos na eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, que nós somos aqui, refletirá na eternidade. O que acontecerá vai ser a separação da nossa alma e do nosso corpo, mas nós já somos de certo modo eternos. Eu não sei se estou falando alguma heresia, Padre, mas no fundo, as consequências de tudo aquilo que nós estamos plantando aqui, nós iremos colher na nossa eternidade. E por isso que a nossa vida de oração precisa ser uma vida levada a sério. Missa aos domingos, mas sempre que você puder, por que não ir? Tem pessoas que trabalham ao lado de paróquias, ao lado de comunidades, e deixam de ir à missa.
Pessoas que têm a capacidade de dizer que não tem tempo de rezar o terço. Como assim? O terço demora, sei lá, 15, 17 minutos para ser rezado. Como você não tem isso? Agora pega aquele relatório que o seu celular muitas vezes gera, de quanto tempo você ficou conectado às suas redes sociais. Eu duvido que você fica menos de 1 hora por dia. Quem fica pode levantar. Eu fico menos de 1 hora. Há uma senhorinha aqui, ó. Mas ela não deve ter celular, né? Também smartphone. Mas nós precisamos viver essa realidade. A confissão. Nós não podemos ser católicos que nos confessamos somente uma vez por ano. Ah, Danilo, mas a igreja... Claro, mas a igreja também diz, se você quer comungar todos os domingos, você precisa estar em estado de graça. Ao mesmo tempo que a igreja diz que uma vez ao ano, todo católico precisa se confessar, a igreja também diz que todos os domingos nós precisamos ir à missa. Se todo domingo nós precisamos ir à missa, nós precisamos estar em estado de graça. Se nós precisamos estar em estado de graça, nós precisamos confessar. Isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério porque tem um povo que depende de nós e que precisam saber desta verdade. E é nós, somos nós enquanto comunidade de Canção Nova, mas somos nós enquanto povo cristãos. Termos a coragem de anunciar a verdade de Jesus. Ironi, não tenha vergonha, receio e covardia do anúncio do Evangelho. Nem o senhor, Padre Duarte. E eu sei que o senhor é um homem de coragem. Não podemos nos acovardar diante daquilo que o mundo está vindo e nos oferecendo. Porque senão daqui a pouco, meus irmãos, muitos daqueles que nós amamos estarão no caminho da perdição. E aqui eu lembro daquele livro, eu não sei quem leu, A Divina Comédia, de Dante. E Dante, ele coloca os graus, os ciclos do inferno. Ele mostra a primeira parte como que um limbo. Tem muita simbólica que tem como ser aproveitada deste livro. E aí ele vai mostrando os graus até chegar ao 8º círculo, onde vive ali Lúcifer, que é o círculo dos traidores, que é onde encontra-se Judas. E diante de cada círculo existe um determinado pecado ligado àquele círculo. E quanto maior o pecado, maior a consequência do pecado, maior é a profundidade daquele círculo infernal. E sabe onde se encontra os covardes, aqueles que tiveram vergonha e medo de anunciar o Evangelho? Onde você acha? Que círculo você acha que eles se encontram? Ele não se encontra em nenhum círculo do inferno. Ele se encontra como que numa antessala do inferno. E ali Dante que diz que aqueles que foram frouxos e covardes foram morar naquela espécie de limbo, que Deus não mais os olha, mas que nem os demônios os olham, por causa que foram covardes, não defenderam nem o frio, nem o quente, não foram nem do bem, nem do mal, foram covardes. Até os demônios desprezam os covardes. Que nós sejamos homens e mulheres da verdade, da ousadia e principalmente da oração. E aqui eu termino, porque eu não falei absolutamente nada daquilo que eu escrevi. Sobre a importância da oração. Eu gosto muito deste pensamento de Santo Afonso de Ligório, porque nele está contido esta entrada do caminho, do encontro com a verdade e da vida, se nós assumirmos
de maneira madura o caminho da oração. E diz assim Santo Afonso de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Salvar-se sem rezar é dificílimo, até mesmo impossível. Mas rezando, a salvação é certa e facílima. Se não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. Se não nos salvarmos, a culpa será toda nossa. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não teriam se perdido, e este será o maior desespero: o poder de ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo as graças necessárias, e agora estes miseráveis não têm mais tempo de rezar. Vamos ficando de pé. Vamos agora, portanto, nos colocando nesta posição de homens e mulheres de Deus, de oração, combatentes da verdade. Vamos deixar que neste momento a própria luz do Espírito entre sobre nós, traga a verdade a ser revelada e a força do próprio Espírito Santo de Deus. Levante o seu braço lá em cima. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Solta a voz. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Braço lá em cima, canta. Liberta-me, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.